2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10, versículo 14 e capítulo 4, versículo 5. Hoje nós teremos um modelo diferente. Vamos abordar não a perícope toda, mas uma verdade contida em todo o livro. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10, versículo 14 e o capítulo 4, versículo 5. Vamos colocar de pé para a leitura da palavra do Senhor. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. 2 Timóteo 3, versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança. Versículo 11. Perseguições e aflições, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Versículo 5 do capítulo 4. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Amém? Podeis assentar. Seguir o exemplo, permanecer na caminhada e completar a obra. Seguir o exemplo, permanecer na caminhada e completar a obra. E cumprir a obra. Tu, porém. Esse termo virou livro. E John Stott, olhando esse livro, a grosso modo, os comentários, lendo alguns trechos, eu pude notar que fez o melhor comentário, de fato, de 2 Timóteo. O mais prático, mais profundo, um comentário direto, objetivo, e ele usou esse termo para dar nome ao seu livro. Tu, porém. E quando nós lançamos mão desse termo, nós começamos a olhar para toda a carta e ver que esse é o tom do apóstolo Paulo a Timóteo. Quando você olha para Paulo lembrando Timóteo a respeito da sua fé, você pode encaixar o tu, porém, lembra-te da tua fé. Quando você vê Paulo encorajando Timóteo a não desanimar, mas sofrer as perseguições do Evangelho, nós podemos encaixar antes dessa ordem um tu, porém, sofre as perseguições por causa do Evangelho. Quando nós olhamos para Paulo ensinando Timóteo a conservar o modelo das sãs palavras, nós podemos encaixar tu, porém, conserva, tu, porém, guarda, tu, porém, fortifica-te, tu, porém, transmita, tu, porém, considera, tu, porém, lembra-lhes, ordena-lhes, tu, porém, procura apresentar-te a Deus como um modelo aprovado, tu, porém, foge, evita, tu, porém, rejeita
Tu, porém, considera e lembra-te de quem é o seu Salvador, Jesus Cristo. E a minha nota de abertura para os irmãos é usando exatamente esse termo para os irmãos. Tu, porém, irmão, segue, permanece e conclua a obra e execute a obra. Porque muitas pessoas, elas começam seguindo muito bem. Elas vão caminhando e andando, e elas, por um período, elas permanecem envolvidas, dedicadas, aplicadas. Mas você não mede um sucesso de um ministério, de uma vida cristã, e até propriamente de um trabalho, quer seja ele qualquer que seja, que for, pela forma que se começa ou pelo meio do caminho. Mas se você só consegue avaliá-lo por completo e no seu sucesso pleno no final. E é muito propício falarmos disso, porque o apóstolo Paulo está nos seus momentos finais. O apóstolo Paulo, ele seguiu, ele permaneceu, ele cumpriu o seu ministério, e ainda não é o sermão focado no combate da fé, e ele combateu e encerrou a carreira, guardou a fé. O apóstolo Paulo, ele se dedicou, ele continuou se dedicando, ele permaneceu se dedicando, e então, quando o Hernando Dias Lopes escreve o livro sobre o apóstolo Paulo, fazendo um apanhado de toda a vida do apóstolo Paulo, ele vai dizer que foi o maior evangelista, o maior missionário, o maior pregador, aquele que mais plantou igreja, aquele que fez mais viagens missionárias, aquele que mais elaborou doutrinas, aquele que mais interpretou e aplicou a vida da igreja, o Antigo Testamento, para a vida prática da igreja, aquele que mais ganhou almas, aquele que mais sofreu, aquele que mais lutou, mas também aquele que mais perseverou. E o sucesso dele só pode ser medido depois que lê capítulo 4, versículo 7 de 2 Timóteo. Ele concluiu a obra para o qual ele foi chamado, irmão. Você já entendeu a obra para a qual você foi chamado? Você já conseguiu perceber como Deus tem direcionado a sua vida para que você permaneça e cumpra aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? É uma palavra de ordem. Ele não diz, Timóteo, se você quiser, permanece naquilo. Ele não diz para Timóteo, Timóteo, talvez você tenha seguido e prestado atenção na forma que eu procedo, prestado atenção no que eu ensino, prestado atenção na minha intenção, na minha fé, na minha mansidão, no meu amor, na minha perseverança. Talvez, ele não diz isso, ele diz, tu, porém, ele está dando certeza de suas palavras, convicção daquilo que ele está transmitindo a Timóteo e uma profunda chamada a estar firme. Quando nós olhamos para esses 3 versículos e conseguimos entender através
desse termo usado, tu, porém, uma mensagem urgente, uma mensagem objetiva, uma mensagem necessária e uma mensagem indispensável, nós conseguimos então entender a profundidade da mensagem. Paulo está chamando a uma urgência e com uma mensagem profunda. E então, ele primeiro apresenta o modelo que ele deve seguir. E ele diz: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, perseguições e aflições. Paulo chama atenção para o modelo que deve ser seguido. Lembra os irmãos o contexto no qual Timóteo está inserido. Qual é? Ele está cercado de falsos ensinos e de falsos mestres. Ele está sendo bombardeado a todo instante por muitas doutrinas de homens. E esse alerta aqui é para Timóteo ficar atento a quem ele vai seguir ou para quem ele vai olhar. E eu transmito essa mesma verdade para os irmãos. Para quem nós vamos olhar, para que doutrina nós vamos olhar, qual doutrina nós vamos seguir, qual modelo nós temos seguido, qual padrão nós temos almejado. Porque estamos cercados, irmãos, de muitas péssimas doutrinas que estão corroendo a igreja como câncer. E outra, não são igrejas pequenas, não. Estão corroendo as grandes. Você pega a igreja que o pastor diz que a santidade é um sentimento humano. Essa igreja não tem menos de 5.000 membros, não, irmãos. Esse mesmo pastor ensina que a Bíblia ela precisa ser adaptada para a nova realidade. E ele ainda diz que o desafio da igreja de hoje é entender isso e atualizar a Bíblia, para que as pessoas consigam ser alcançadas e sejam atraídas, sem serem incomodadas nas suas práticas pecaminosas, libertinas, e então sintam-se anestesiadas para irem para o inferno. Irmãos, estamos cercados de vários e vários modelos. Igreja de 1.000 membros, G12, MDA, na ambição de querer produzir mais crentes como se fosse uma fábrica, multiplique. Irmãos, tem tantos modelos nos cercando, e a minha pergunta é: qual modelo nós estamos decididos firmemente em nosso coração a seguir? Paulo está apresentando um modelo e trazendo um alerta. Ele diz: tu, porém, tens seguido de perto, em detrimento daqueles que estão te cercando aí em Éfeso, Timóteo. Você me conhece, você sabe qual é a minha doutrina, você sabe qual é o meu procedimento. E aí ele destaca duas coisas. Primeiro, aquilo que está sendo transmitido de doutrina e aquilo que está sendo transmitido de ética, de vida. Porque ele abre dizendo: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança. Ou seja, ele está dizendo: eu transmito uma doutrina, mas isso não está desconectado da minha vida. Você sabe o que eu estou te ensinando, você sabe de quem eu recebi, você sabe do que eu estou falando, com base em que eu estou falando.
mas você também sabe como que eu estou vivendo. Você sabe quem sou eu. Ele está convocando Timóteo a romper com as muralhas que estão cercando a igreja em Éfeso de falsa doutrina, de falsos mestres e ensinamentos, e a seguir o modelo de Cristo. Nós precisamos, irmãos, estar firmes. Nós precisamos seguir em frente de forma firme. E nós precisamos permanecer. Quantas igrejas, irmãos, históricas? Quantos cristãos, dinossauros de vida cristã, se desviaram? Abandonaram a carreira. Quantas igrejas se perderam na busca de conseguir fazer mais do que a Bíblia exige delas? Quando nós andamos, irmãos, na firmeza doutrinária, nós somos convidados a permanecer nessa firmeza doutrinária. Observe que ele está dizendo: tu, porém, permanece. Permanece aonde? Versículo de número 14 do capítulo 3. Tu, porém, permanece. Olha a convicção dele, mais uma vez, aparecendo. Quando você vai permanecer em algo, você tem que estar muito seguro daquilo que você quer permanecer e tem desejado permanecer. Quando nós olhamos, irmãos, para o ensino de Paulo, ele está dizendo: tu, porém, permanece. Em quê? Naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Não é permanecer em vento, em qualquer coisa, não, irmãos. A doutrina batista, oriunda, sim, de 1609, mas muito mais interpretada pelo viés daqueles que desde 1510 começaram um movimento em busca de trazer a igreja para a centralidade das Escrituras, e que em 1517 se teve o ápice disso na Reforma Protestante, e que em decorrência disso gerou o surgimento de muitos homens fiéis, dedicados e zelosos em dar continuidade à doutrina bíblica. É algo histórico. Mas muito mais profundo que isso, é algo fundamentado na suficiente, inerrante, poderosa e imutável palavra de Deus. A doutrina cristã, ela não se estabelece sobre um nome que fundou a doutrina cristã. Ela senão não é cristã. Por que o adventismo não é cristianismo? Porque ele não é a estrutura. Preste atenção nisso, vou dizer de novo, é isso mesmo que você ouviu. Não se espante, não. Se você está acostumado a colocar no canal Novo Tempo, eu vou te repetir para você. Por que o adventismo não é cristianismo? Porque a estrutura doutrinária do adventismo, ela está em parte, ou seja, crendo que a Bíblia contém e não é a palavra de Deus, na Bíblia. Em parte, isso aqui, legal, o sábado, bom, está na Bíblia. Vamos guardar o sábado? Mas ela está com um pé em cima da Bíblia e o outro pé em cima das revelações de Ellen G. White. Ou seja, o que essa mulher sonhou e escreveu de sonho, de visão, tem o mesmo poder da Bíblia. A Igreja Católica, ela, ainda que carregue o termo de Igreja Universal Cristã Apostólica,
ela divide a sua doutrina no que a Bíblia diz e no que o Papa diz. O que o Papa diz tem o mesmo peso do que a Bíblia diz. Isso não é cristianismo. E se nós, irmãos, Igreja Batista em Água Fria, se nós, irmãos, denominação batista, batistas históricos, reformados ou qualquer que sejam que levantam essa bandeira, dissermos que nós acreditamos na Bíblia, mas que precisamos de algo além, nós não podemos ser considerados cristãos. Ou a nossa doutrina não pode ser considerada uma doutrina cristã. Se você dividir a sua vida em obedecer a palavra de Deus, mas obedecer também às revelações que você escuta nos profetas televisivos, você não pode ser considerado um cristão. Se você, irmão, tem permanecido com um pé na Bíblia e um pé no achismo, meio cristão. E meio cristão, ele está enfadado ao inferno. E eu não posso aplicar anestesia em você para que você vá para lá tranquilo. Eu preciso te alertar. Foque na palavra, permaneça na palavra, olhe para a sã doutrina, firme-se na sã doutrina e permaneça irredutível na sã doutrina. E mesmo ainda que o pastor se desvie da sã doutrina, não se desvie da sã doutrina. Mesmo ainda que a denominação se desvie da sã doutrina, não se desvie da sã doutrina. Mesmo ainda que você seja bombardeado por todos os falsos ensinos e movimentos que estão à nossa volta, não se desvie dessa doutrina, permaneça, tu porém, permaneça naquilo que você tem aprendido da Bíblia, da palavra de Deus. Timóteo, e aqui está algo muito interessante, que nos traz uma responsabilidade como pais e mães. Ora bem, tu porém permanece naquilo que tens aprendido, e que fosse inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Timóteo Paulo está falando o seguinte: olha, o meu púlpito para você, Timóteo, é saudável. E agora, dá uma sinalização para a família, para pais. Versículo 15: e que desde a infância sabes as sagradas letras. Não é o pastor que ensinou, não é o pastor Paulo que ensinou Timóteo desde a infância as sagradas letras. Quando Paulo conheceu Timóteo, ele já estava com a idade de um jovem, entrando na idade de um jovem. Comentaristas vão chegar a algumas conclusões divergentes, de 15 a 17 anos, outros dão uma datação até os 20 anos. Isso não é infância. E o que Paulo está nos transmitindo com o ensino sobre permanecer na palavra? Seu filho, minha filha, nossos filhos vão permanecer na palavra se nós insistirmos com eles agora. Você é pai? Você pretende ser pai? Instrua na palavra. Eu fui corrigir a Helena na sexta-feira, no sábado, fui corrigir a Helena no sábado. Eu cheguei do trabalho, fui almoçar, e ela pegou alguma coisa e saiu correndo. Eu falei: Helena, volta aqui, deixa isso aqui. E ela insistiu, não foi, eu peguei a vara, falei: vem aqui e deixa aqui. Ela veio, eu bati na perninha, ela saiu chorando e saiu dizendo bem assim: ah, papai, você não me ama. Sabe o que eu fiz? Abri a Bíblia, Provérbios. O Deus disciplina a quem ama, assim como também, filha, o pai disciplina o filho a quem quer bem. Eu te amo, por isso te corrijo. E você ensinar as bases doutrinárias. O Vitor me mandou, na verdade ele me marcou numa postagem sobre o catecismo para crianças. De forma bem clara, o catecismo sobre perguntas de bases doutrinárias: quem é Deus, os seus atributos, quem é Cristo, quem é o homem. Aquilo que nós devemos fazer como adultos para conhecer a verdade de doutrina, nós também devemos transmitir aos nossos filhos. E isso não é responsabilidade da igreja, conquanto a igreja tem um compromisso de dar um ambiente saudável para o crescimento espiritual dos nossos filhos, desde a infância.
sábios das Sagradas Letras. Isso fica repercutindo quando o apóstolo Paulo, ao lembrar da fé de Timóteo, ele diz: a fé que habitou na sua avó, habitou na sua mãe e habita em ti também. Isso nos traz uma realidade, um compromisso para que nós venhamos dar aos nossos filhos condições de permanecer na palavra. Nós podemos contar com a graça. Isso é a soberania. Mas nós devemos ensiná-los. Isso é responsabilidade humana. Amados irmãos, o apóstolo Paulo segue orientando Timóteo. Primeiro ele diz: siga. Depois ele diz: permaneça. E por último ele diz: conclua. Capítulo 4, versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a boa obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Você está seguindo, Timóteo? Ótimo. Você está permanecendo, Timóteo? Ok, mas não acabou. Conclua a sua obra. Continue. Vá avante. E aqui, essa palavra, ela se reverbera naquilo que Paulo está trazendo para Timóteo dali para frente. Paulo está passando o bastão para a mão de Timóteo. E está dizendo: continue. Vá, meu filho. Leve avante. Nos próximos versículos ou nas próximas exposições, nós vamos ver a reta final do apóstolo Paulo. Ou seja, eu estou ficando por aqui. A minha vida está sendo derramada como libação. Continue. Prossiga. Vá avante. E aí ele diz: como, Timóteo? Você deve prosseguir. Sóbrio em tudo. Tendo carcaça firme para aguentar as aflições, e não abrindo mão do ministério ao qual Cristo lhe determinou, Deus lhe determinou em Cristo, e fazendo isso, sabe como? Cumpre bem o teu ministério. Esse é o desafio do pastor, cumprir bem o seu ministério. Porque o ministério do pastor não é só o púlpito, o ministério do pastor não é só a igreja. O ministério de um pastor que é bivocacionado, ele passa ainda a ter um momento a mais. É o trabalho também, é a família principalmente, são os relacionamentos na rua que ele tem, como que ele conversa, como que ele age, como que as pessoas enxergam. Cumpre bem o teu ministério. Isso é um desafio, irmãos. Essa semana, com certeza, é uma semana de reavaliação, de estratégias, de tirar o que está sufocando, mudar aquilo que precisa ser mudado para que avance ainda mais. Graças a Deus, estamos avançando. Mas eu preciso tomar cuidado para não ter sucesso aqui no púlpito, para não ter sucesso aqui na igreja, mas não ter sucesso na minha família. Para não jogar tudo por água abaixo, irmãos. Eu preciso tomar todo o cuidado necessário para que eu cumpra bem o meu ministério, e vai muito além de púlpito. Embora o meu foco de ministério seja púlpito e relacionamento. Vai muito além disso. E vai principalmente no caminho começa na família. Pastor Heber sempre brincava comigo: pastor Heber, tu já está pastoreando? E aí eu respondia para ele: não, ainda não. Ele falou: tá sim, você não casou? E aí quando a Helena nasceu: e aí, Heber, tu ganhou mais uma ovelha lá na igreja? É, pastor, estamos trabalhando, algumas pessoas têm chegado. Estou falando dessa não, você é pai. Cumprir bem o ministério, irmãos, não é ter um ministério bem sucedido aos olhos humanos, com a capa. Essa semana eu não assisti, mas eu vi que na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, o Hernando Dias Lopes pregou alguma coisa sobre isso. O fracasso na casa de um homem. Eu vi lá, e aí a mensagem está até baixada para eu assistir. É tarefa de casa da semana, está anotado nas minhas tarefas de casa. Agora, cumprir bem o ministério vai desde acordar às 5 horas da manhã para ter um tempo de estudar, fazer os cursos que tem que fazer para melhorar
a pregação, para se capacitar, para ter contato com os mestres, vai desde acordar mais cedo um pouco para estudar o texto que vai pregar, vai desde na hora do almoço não fazer nada, somente abrir a Bíblia e ler o texto que vai pregar para se familiarizar, para ficar dentro do contexto, vai além disso, e aí, que Deus me dê misericórdia, que eu melhore, que Deus me ajude em chegar em casa e ter toda a energia ainda para tratar a esposa bem, para dar carinho à filha, para não deixar que dar carinho ao filho, a filha deixe de tratar a esposa bem, e tratar a esposa bem deixe de dar carinho ao filho. Isso é um grande desafio, irmãos. Ao menos para quem quer ser sério, como o Jonathan tinha me falado. Se você não quer ser sério, vai tocando, até onde der. E aí depois, se der tudo errado, irmão, meu ministério está aqui, ó. Sucumbir, se perder, colocar literalmente os bois, o carro na frente dos bois. É procurar radiador e motor de Fusca. Fazer errado, inverter essa ordem. Meus irmãos, isso é sério. Mas isso não é sério só para mim, não. Eu estou me colocando como exemplo. E de fato, tenho que ser assim como Paulo foi para Timóteo e como Timóteo era para a igreja em Éfeso. Mas isso também, na sua vida, precisa ser uma grande realidade, uma grande verdade. Não adianta só vir à igreja bonitinho, com a biblinha, isso é importante, e envolvimento aos cultos públicos é uma grande bênção. Ver os irmãos domingo após domingo sentados, ouvindo a palavra, lendo a Bíblia, isso é bênção. Coisa ruim é aquele crente de escala. Parece que quando vira o mês ele faz uma escalinha. Igual aquele que trabalha embarcado. Hoje eu vou aqui. Rapaz, acho que aqui eu vou ter que passear com o meu passarinho. Aqui não, peraí. Aqui eu vou. Trabalha 1, folga 10. Vou a um culto, folgo 10. É importante a dedicação, o zelo, a prática de culto público, e tem bênçãos de Deus para a vida dos crentes que só são entregues no ato da coletividade. Uma delas é o crescimento na comunhão. Não é bonito fazer um aniversário? E ter muita gente sentada aqui no templo? Lindo, maravilhoso. Mas a percepção que a gente tem ano após ano, já conversamos sobre isso, e tem pastor que foi muito grosso quanto a isso, que falou isso publicamente, eu prefiro me abster. Mas que é uma grande realidade, vem por causa de alguma coisa. Menos na palavra, porque palavra tem todo domingo aqui. Irmãos, cumprir o ministério vai além disso. Vai em como você trata a sua esposa dentro da sua casa. Vai em como você trata o seu companheiro de trabalho. Vai em como você vive numa sociedade depravada, decaída, sendo trava para o avanço do mal ou cooperando para o progresso dele. Irmãos, nós precisamos estar completamente dedicados e zelosos à nossa vida prática. Aquilo que nós vivemos. Quem nós somos vem antes daquilo que nós podemos oferecer e daquilo que nós podemos fazer. Irmãos, nosso ministério e a palavra de ordem é tu, porém, ser sóbrio. Ele está dando algumas noções práticas. A sobriedade deve estar presente na vida de um crente, principalmente do líder. Eu acho que o Anderson Silva fala isso. Quanto maior o posto, maior deve ser a sobriedade. Ele está dizendo, sofre as aflições. Cumprir o ministério, irmãos, também passa pelos engolir sapos, pelos momentos tristes, pelos tempos de aflição, pelas afrontas. Cumprir o ministério não é só uma caminhada em mar de rosas, é também abraçar alguns cactos e aguentar com dentes trancados, sem reclamar.
cumprir o ministério de cristão, ele exige uma energia, um desejo e uma vontade expressa em dar um bom testemunho, mas também exige que o crente suporte caminhar a segunda milha, suporte liberar o perdão, suporte pedir o perdão, suporte dar o outro lado da face, suporte aqueles que envergonham o nome de Cristo. Nós, todavia, não nos envergonhamos do Evangelho. Combata os falsos mestres. Você acha que Paulo está orientando Timóteo a combater os falsos mestres, dando-lhe ramalhete de flores? Paulo está orientando Timóteo a perseverar na doutrina, a combater os falsos ensinos, e isso seria sentar na mesa e tomar chazinho confortável, sabe? Timóteo preparando uma mesa de café da tarde e recebendo Himeneu e Fileto, Alexandre, o latroeiro, recebendo Fígilo e Hermógenes e tomando um café, batendo papo e rindo. Sabe como? É escutar gritaria na frente da casa, dizendo: o que Timóteo está ensinando é passado, é doutrina ultrapassada. É se fazer uma reunião solene, um culto público, e ver sentado, cutucando quem está do lado, pessoas que discordam e pregam o contrário àquilo que você está ensinando. Isso é suportar, irmãos. Faz parte naturalmente da vida cristã sofrer as aflições, mas em detrimento disso, nós devemos fazer a boa obra. Paulo está dizendo: faze a boa obra de um evangelista. Ou seja, cuidado, porque as aflições e o sofrimento podem ser uma distração do diabo e um sanguessuga de energia. Por isso, irmãos, como que nós combatemos o falso ensino e os falsos mestres? Parando e indo discutir com eles nas redes sociais? Como que nós combatemos os falsos ensinos, os falsos mestres e as heresias? Brigando publicamente, indo atrás e caçando, como os reformadores fizeram por um tempo? Não. Sabe como? Pregando a sã doutrina. Por isso que a próxima instrução de Paulo a Timóteo é: prega a palavra. Ele está dizendo: tu, porém, siga, permaneça e cumpre, termine a sua obra, faz a sua obra, execute como tem que ser executado. E depois ele vai dizer, a partir do capítulo 4, prega a palavra, versículo 2. Irmãos, eu gostaria de concluir a reflexão dessa noite, te convidando a orar, a clamar a Deus, dizendo: Senhor, que o Senhor me atraia, me cative, me prenda, me amarre a seguir a sã doutrina, a palavra do Senhor. Senhor, que o Senhor firme os meus pés para que eu permaneça inabalável em Ti. Senhor, que o Senhor me dê graça para que eu execute aquilo que o Senhor tem colocado na minha mão. A minha oração nessa noite é que essa palavra passe e ultrapasse os limites exteriores e alcance profundamente o interior, o íntimo da sua alma, e que essa palavra te encoraje a continuar, assim como me encorajou, assim como tem me levantado dos meus monturos, assim como me tem feito superar os meus desafios, assim como tem me quebrantado para que eu me molde e vá à frente, que essa palavra venha alcançar o profundo da sua alma. E se você ainda nessa noite não tem seguido
É uma noite de você falar, eu preciso seguir. É uma noite de você entender a necessidade urgente de você seguir. Ou caso contrário, os falsos ensinos te conduzirão anestesiadamente para o inferno. E os falsos ensinos começam com os seus próprios ensinos. Com as suas próprias crentices. Com o seu próprio achismo. Que Deus nos ajude e nos dê graça para que a nossa jornada seja guiada pelo seu Espírito, através da sua palavra e cheia de graça sobre nossas vidas. Feche os seus olhos. Deus, ó Deus, nós não podemos sozinhos. Essa ordem, Senhor, ela é forte, verdadeira, profunda, direta, objetiva, clara. Nós entendemos ela, o Senhor dizendo a nós, tu, porém. Ao mesmo tempo que ela vem como um grande grito de despertamento, tu, porém, ela vem como uma voz mansa e suave, tu, porém. Porque é o Senhor nos ordenando, mas é o Senhor também nos dizendo na voz mansa e tranquila, tu, porém, vai porque eu estou aqui. Deus, nos ajude, Senhor. Nos fortaleça, Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós queremos reconhecer diante do Senhor a nossa miséria. Quão pecadores nós somos, Senhor. Miseráveis, falhos. Nós queremos te pedir, Senhor, dá graça para continuarmos avante. Encoraje a sua igreja, Senhor, e através da sua igreja, encoraje aqueles que estão moribundos, desanimados, jogar à beira do caminho, e através da sua igreja, estenda as mãos a arrastar e arrancar dos laços do diabo aqueles que foram presos, ó Deus, e através da sua igreja, levante a nossa voz para libertarmos os cativos, curarmos aqueles que estão com a doença da alma, que é prazer do pecado, e através da sua palavra conduzimos pessoas ao arrependimento, a crer e a serem salvas. Ó Pai, que nós venhamos cumprir o nosso ministério, de ser crente, de ser sal e luz, de ser testemunha e de sempre andarmos firmes e avantes, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Amado irmão, Deus abençoe sua vida, que essa palavra te alcance no profundo, e que você pratique e persevere nela.